Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Jó, mas hoje o Senhor me deu outra direção. Então amanhã continuaremos o livro de Jó. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos falando hoje em Êxodo 1, do 15 ao 22. 1 Samuel 19, 9 e 10. O tema é: tem livramento de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas tem livramento. Deus, Ele sabe fazer, Ele sabe agir na hora certa. Eu não sei a situação que você precisa de uma vitória. Eu não sei a situação que te aflige, que te machuca, mas tudo tem uma finalidade de Deus. Tudo é um aprendizado, mas tem livramento. Fica firme. Amém? Êxodo 1, a partir do 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o da outra Puã. E disse: quando os ajudardes no parto as hebreias, e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for mulher, se for filha, então viva. Por que isso? Porque homem é que tinha valor naquela época, né? Mulher não. Então, os filhos tinham que morrer. As mulheres tinham que ficar vivas para ser escrava. Porque ele sabia a força dos hebreus. Aquilo era inveja. Um homem maquiavélico, usado por Satanás. Então, hoje, é do mesmo jeito que antigamente. Existe o bem e existe o mal. Mas na hora certa, o bem prevalece. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Veja que as parteiras temeram a Deus. Tema a Deus, não se vingue de ninguém, não se justifique, porque às vezes você passa por situações assim assombrosas. Pessoas que aparentam ser não são, mas tudo tem um tempo. Marcos 4, 22 diz que não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado. Mas até lá você tem que lidar com o faraó, com Nabucodonosor. Até lá você tem que ter experiência com Deus. Você tem que aprender. Para lá na frente Deus tem algo com tua vida. Por isso que você está passando por isso com o faraó. Veja que as meninas podiam viver. Não tinha o valor que um homem tinha. E lá na frente ia ser escravo, não é verdade? Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? Porque elas temeram a Deus. O segredo é temer. O segredo é obedecer. O segredo é ficar onde Deus disse que não é para sair. O segredo é esperar. Porque com Deus tudo tem um tempo determinado. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Elas foram sábias, elas foram as mulheres que temeram a Deus e disseram a palavra certa. Quando se teme a Deus, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele dá força, Ele dá discernimento. E Ele sabe, Ele dá escape. Ele sempre está com quem teme a Deus. Não esqueça disso. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Aqui eu achei interessante. Porque Deus fez bem as parteiras, porque temeram a Ele, não obedeceram a Faraó. E disse assim: e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Ele não queria que os meninos fossem mortos. Aí foi que cresceram. Porque com Deus é assim. Não adianta atacar, não adianta armar, porque é aí que Deus dá força e graça. O poder está na mão do Senhor. Jesus disse assim lá em João: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Né? Então ele sabe todas as coisas. E o inimigo com ele só levanta para cair. E aconteceu que, como as parteiras tinham temer a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Quer dizer, deu casa a elas, deu vitória. Para terminar o 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançais no rio, mas a todas as filhas guardais com vida.
Agora Faraó usou o povo dele, né? Para quem visse matasse os meninos. Maldade sem precedência, ruindade, inveja, né? Mas com Deus, Faraó só levanta para cair. Às vezes Faraó pensa que está reinando, às vezes é uma posição, é um conhecimento que tem, é um nome que tem, mas com Deus não tem isso. Ele dá muita corda, mas na hora certa ele puxa. Então tem livramento para você, tem a mão de Deus. Lembre dessas parteiras. Além de Deus o abençoar, deu casa para elas. E Faraó não fez nada com elas. Porque Deus deu a estratégia certa, deu a palavra certa e colocou na boca delas. O Senhor é dono do mundo. Mas, Beth, por que existe o bem e o mal? Desde o início do mundo foi assim. Mas quando você vai lá em Gênesis ler, você vê que quem fez o bem e o mal foi Deus. Então ele sabe na hora certa como destruir. Agora, Eva e Adão pecaram e acabaram tendo conhecimento dos dois, que era só para ter conhecimento do bem. Então, infelizmente, as coisas acontecem. Mas Deus não perde o controle de nada. Deus está lá em cima, com olhos como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Do jeito que ele agiu no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele age do mesmo jeito. O segredo é ter fé, o segredo é não temer, o segredo é estar na presença de Deus, independente das lutas, dos faraó, dos Nabucodonosor dessa vida. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 19, o verso 9 e o 10. O 9 diz: porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa, tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. Veja que o espírito mau veio de quem? De Deus, sobre Saul. Davi estava fazendo quem? O quê? O bem. Porque quando o espírito mau estava em Saul, que era o rei, mandavam chamar Davi para tocar harpa. E aqui diz que Davi estava tocando harpa. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o que feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Veja que Davi não foi para cima de Saul. Não. Davi estava fazendo bem, estava tocando harpa para o mal sair dele. Mas o inimigo se apossou dele e Deus deixou. Perdão, eu tenho alergia. E simplesmente Davi se esquivou, né? Se afastou e fugiu. Davi não poderia tentar matar Saul? Poderia. Mas Davi era ungido do Senhor. Davi estava ali pelo propósito. E ele entendeu isso. E a gente sabe que lá naquela caverna, Davi teve chance de matar Saul, mas não matou. Por quê? Porque tudo aquilo era uma finalidade do Senhor. Era um aprendizado do Senhor na vida de Davi, porque ele ia ser rei. Então, o que eu passo, o que você passa, não é que a gente vai ser rei ou rainha. Mas tem uma finalidade, tem um propósito para aconselhar, para orientar pessoas no futuro. Para a gente amadurecer, ficar mais forte. Então, às vezes a gente passa por coisas que depois a gente entende. Que a gente amadureceu, a gente deixou um lado de ser boba, de ser menina, e ficou uma pessoa forte e decidida, sabendo o que quer, sabendo falar sim ou não. E Davi estava aprendendo tudo aquilo, mesmo diante de Saul, naquela perseguição terrível, para amanhã. Deus tinha um grande propósito na vida de Davi. Então não é diferente hoje. Hoje existe o Saul, maligno com inveja de Davi, que pecou, mas não aceitava isso. Hoje existe o Nabucodonosor, que passou dos limites e foi comer capim com os animais, as unhas cresceram. Hoje existe também o faraó, que se acha dono do mundo, autoridade, ou uma pessoa que está acima de qualquer coisa. Onde quem pode, quem é e quem faz é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Mas existem essas pessoas hoje do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que Deus não mudou. Ele também existe. Ele está tão vivo e tão poderoso quanto antes. Então, tem livramento de Deus para a sua vida? Tem. Mas tem que passar por essas adversidades? Tem. Essas afrontas, essas pessoas usadas pelo adversário? Tem.
mas lá na frente você vai entender. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, mas não esquece, tem livramento e Deus está no controle de tudo. Seja fiel como foi essas parteiras, seja fiel como foi Davi, e Deus te honrará. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. É fato que essa coroa da vida é a salvação, mas tem a coroa da vida, da bênção, da proteção, do livramento. Fique todos com Deus, a paz do Senhor, e até amanhã.